Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui nossa primeira aula de hidráulica. Hoje nós iremos falar um pouco sobre as equações fundamentais do escoamento, tá? E as propriedades físicas dos fluidos. Vou fazer uma breve revisão aí dos conceitos de mecânica dos fluidos, tá bom? Que vocês aprenderam aí nos semestres anteriores. Só um minutinho só. Passar aqui o slide. Aqui então, pessoal, vamos começar verificando o que é a hidráulica, né? A hidráulica, ela é estudo, hidro, água, a outra parte da palavra é movimento, então a gente vai estudar aí a água em movimento, tá? Na verdade, o transporte de água, tá? Então, a hidráulica está relacionada com o transporte de água. Tá? A hidráulica ela pode ser dividida em dois. Hidráulica 1 e nós podemos dividir a hidráulica também em hidráulica 2. Uma divisão, tá, pessoal, para facilitar o entendimento. Hidráulica 1 é a hidráulica dos condutos forçados. Então, anotem no seu caderno, condutos forçados, tá? O que é um conduto forçado? A pressão interna dentro da tubulação, ela é diferente da pressão atmosférica, tá bom? Então, hidráulica 1 é a hidráulica dos condutos forçados. A pressão interna, ela é diferente da atmosférica. Daqui a pouquinho você vai entender o porquê que eu falei diferente da atmosférica. A hidráulica 2 é a hidráulica dos condutos livres. Tá bom? Os condutos livres, eles têm uma relação que a pressão é igual à pressão atmosférica sobre o líquido, tá bom? Então, a hidráulica 1 é a hidráulica dos condutos forçados e a hidráulica 2 é a hidráulica dos condutos livres. Vamos imaginar aqui, ó, se eu tenho uma tubulação e ela está em seção plena, está totalmente cheia, a pressão num ponto aqui dentro, se pegar a pressão aqui, ela vai ser diferente da pressão atmosférica, tá bom? Essa pressão, eu falei diferente, porque ela pode ser tanto maior do que a pressão atmosférica, quanto menor. Quando eu falo menor, tá? Ela pode ser uma pressão negativa, tá? Porque é uma pressão relativa, tá? Então, essa pressão pode... Um exemplo de pressão negativa é a pressão na entrada de uma bomba, tá? Na entrada da sucção de uma bomba, geralmente você tem pressão negativa. No nosso corpo humano, se a gente olhar aí o funcionamento do nosso pulmão, do nosso diafragma, você vai perceber que para o ar entrar para o pulmão, a pressão tem que ser menor do que a pressão externa, tá? Então, forma uma pressão negativa, a gente inspira aí o ar e aí depois a gente, para expelir ele, a gente coloca uma pressão maior para esse ar sair dos pulmões, tá? Sair do pulmão. Hidráulica do conduto forçado, nós vamos estudar em que parte? Nós vamos ver adutora de água. Então você tem um manancial, um rio, você tem um rio aqui, tá? E aí você vai querer levar essa água até uma estação de tratamento de água, uma ETA. Então você vai ter uma adutora aqui, ó, uma adutora de água tratada. E aí você vai calcular o diâmetro dessa adutora, a pressão. Você pode ter também uma adutora de água... Opa, desculpa, falei água tratada. Não, é água bruta, tá? Antes da estação é água bruta.
Depois da estação, eu tenho uma adutora de água tratada. E aí vai levar para a rede. Tá? Condutos livres, o que eu tenho? A nossa sarjeta, um rio, tá? Você pegar aqui um rio, aqui você tem a água, a pressão aqui, ó, vai ser igual à pressão atmosférica, tá? A pressão é igual à pressão atmosférica, tá bom? Então, você tem aqui os rios, as galerias de águas pluviais, o esgoto, a sarjeta, é tudo conduto livre, tá bom? Essa divisão hidráulica 1 e hidráulica 2, ela é muito importante, tá? Saber o que é conduto forçado e saber o que são condutos livres, tá bom? Quais são os principais temas da disciplina? A hidráulica 1, ela está relacionada com o conceito de perda de carga. Então, a hidráulica 1, nós vamos ver perda de carga. Que perda de carga? Nós temos perda de carga localizada, e temos perda de carga distribuída. Então aqui, ó, então você tem a perda de carga, você vai ter a localizada, um registro, você tem lá um registro para abrir o chuveiro, vai ter uma perda de carga localizada, tá? E nós temos a perda de carga distribuída ao longo da tubulação. Então, assim, numa instalação hidráulica predial entre um reservatório e um chuveiro, as perdas localizadas são mais importantes. Se eu tiver uma adutora de água bruta, que o meu comprimento da adutora é 3.000 metros, a perda de carga distribuída vai ser mais relevante, tá bom? Então a gente vai ver perda de carga na hidráulica 1, perda de carga localizada e distribuída. Nós vamos ver também sistemas hidráulicos, funcionamento de 2 reservatórios. Então você tem lá um reservatório de montante, você tem uma cidade e você pode ter um reservatório de jusante, tá? E aí a cidade está consumindo água dos 2 reservatórios num certo horário do dia. À noite, a cidade não está consumindo água. E aí o que acontece? Vai encher o reservatório de jusante, desculpa. Referencial, só para a gente lembrar. Aqui é o nosso referencial, tá? Vou dar um outro exemplo. Você não lembra o que é montante e o que é jusante. Então aqui, ó. Eu tenho um rio. Aqui eu tenho uma cidade. Cidade A. Aqui eu tenho uma cidade B. A cidade A pega e joga o esgoto aqui, ó. Então ela vai jogar o esgoto aqui. Em relação a esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui do rio, a cidade A está a montante da cidade B. E a cidade B está a jusante, tá? Então montante é o que vem antes, jusante é o que vem depois, tá? Então montante e jusante, tá bom? Então nós vamos ver sistemas hidráulicos, rede de água, sistema de reservatório, isso é hidráulica 1, tá? Se você for trabalhar nessa área, você pode trabalhar aí no dimensionamento de bombas, instalação hidráulica predial, você pode trabalhar no transporte de minério, na área de transporte, tá? Mineroduto, calcular o diâmetro da tubulação, calcular a vazão, qual que vai ser esse transporte. Desafios que nós temos aí na área da hidráulica, redução de custo,
tá? Então, quando você vai fazer um dimensionamento, você vai comprar uma tubulação. Então, você percebe que o custo da tubulação, que o custo de uma tubulação está relacionada com o diâmetro dessa tubulação. Então, se eu tenho um maior diâmetro, eu vou ter um maior custo da tubulação. Agora, se eu tenho um maior diâmetro, eu vou ter um menor gasto de energia numa bomba, tá? Então, o que você tem que analisar nesse caso? Você tem que avaliar a vida útil do seu projeto, geralmente 20 anos, calcular o custo total desse projeto dos 20 anos, trazer esse valor para valor presente e analisar qual é o melhor diâmetro. Então, você vai estudar qual é o diâmetro econômico de uma tubulação, tá bom? E você vai ver também outros quais são os tipos de tubulação, quais são os preços, as características das tubulações. Você pode usar uma tubulação plástica, uma tubulação metálica, cada um tem uma diferença de característica, de pressão interna, de pressão externa. Tá? Então é uma área bem legal que vale a pena a gente estudar com afinco. Tá? A hidráulica é muito importante, tanto para o engenheiro ambiental quanto para o engenheiro de transporte. O engenheiro de transporte ele precisa ver mais conduto livre, porque você vai ter o caso de dimensionamento de um canal, para navegação. Então você tem lá a hidrovia Araguaia-Tocantins, e aí você tem que saber qual que é a vazão daquele canal, tá? Então você vai usar os conceitos de hidráulica 2, tá bom? Então a hidráulica é muito importante, tanto para o engenheiro ambiental, engenheiro civil e para o engenheiro de transporte.